Alô, alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo. Aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. E eu queria começar esse vídeo falando o seguinte: a pior coisa do mundo é você ser taxado de algo que você não é. Na faculdade, no trabalho, na vizinhança, com os amigos, ser taxado de fascista. Pois é, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre fascismo, 7 características do fascismo e saber, por acaso, quem mais parece com o fascismo. Governos de direita ou governos de esquerda é o nosso tema do podcast que começa agora. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Nei riguardi della politica interna. Nos últimos anos, a palavra fascismo virou um rótulo. Sim, um rótulo usado com muita facilidade e às vezes até um xingamento no momento do debate político brasileiro. Qualquer governo de direita ou de conservador, que é liberal, passou a ser chamado de fascista. E qualquer pessoa que vota nesses governos é, às vezes, xingado de fascista. Mas, historicamente, isso é correto? Hoje a gente vai falar do fascismo com base em fatos, não é em blá blá blá, com base na história, instituições. E depois nós vamos fazer uma leitura bíblica contra o fascismo. Uma breve história, que eu posso fazer um resumo muito rápido sobre o fascismo, é que ele surgiu na Itália, logo após a Primeira Guerra Mundial, em um cenário de crise econômica, em um cenário de humilhação nacional e um cenário de instabilidade política. Quem foi o criador? Um homem chamado Benito Mussolini. Isso foi em 1919. E em 1922, eles chegaram ao poder no país, na Itália. Sim, la bella Itália. Sim, era um regime de ditadura e tinha um partido só. Isso é uma das características. A Itália, as consequências foi supressão de liberdades civis, perseguição a opositores, controle da imprensa, militarização do Estado e aliança com o nazismo. Sim, na Segunda Guerra Mundial eles foram derrotados e aí aconteceu um colapso institucional. O fascismo, na verdade, nunca foi conservador e nunca, no sentido clássico, obviamente, e ele sempre foi o quê? Estatista, coletivista, autoritário e antiliberal. Esse era um tipo de regime autoritário que estava naquela situação antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ver com você as 7 características do fascismo histórico de Mussolini. Número 1, fortalecimento extremo do Estado. O Estado acima do indivíduo, acima da família, acima da religião. Número 2, antiliberalismo, rejeição a liberdades individuais e do mercado e de expressão. Número 3, controle da imprensa e controle da narrativa, censura indireta ou direta, com pretexto de ordem e bem comum. 4, centralização do poder, redução da autonomia do legislativo e judiciário e dos governos locais. Número 5, corporativismo estatal. O Estado controlava sindicatos, empresários e trabalhadores. Número 6, judicialização e perseguição política. Eram utilizadas as instituições para calar aqueles contrários, opositores. 7, propaganda cultural estatal. Eles usavam a arte, educação, cultura como ferramenta ideológica do governo. Agora nós vamos ver as similaridades com os governos de esquerda, dos progressistas, aqui no Brasil. A gente vai fazer uma análise honesta. O importante, gente, é ser justo. Nós não estamos dizendo que a esquerda brasileira é fascista, mas algumas ideias e práticas, não é apenas ideias, se aproximam perigosamente dessas características que nós lemos acima. Semelhanças observáveis. Por exemplo, defesa do Estado forte e centralizador. Eles sempre vão a favor do Estado. É importante que cada jornalista, que cada eleitor, que cada adversário saiba: eu quero um Estado forte, porque somente um Estado forte é capaz de acabar com a miséria nesse país. Antiliberalismo econômico. A esquerda é assim. Outra coisa que a esquerda faz, tentativa de controle narrativo em nome da defesa da democracia. A imprensa está toda com a esquerda. Durante a cerimônia de posse da nova presidente da Caixa, a Maria Rita Serrano, o presidente Lula afirmou que é preciso construir uma narrativa diferente no país e defendeu que as despesas públicas não podem ser vistas como gastos e sim, de acordo com Lula, como investimentos. Vamos ouvir. A gente precisa construir uma narrativa diferente nesse país. Uma narrativa diferente, porque tudo que a gente faz é gasto. Tudo. Se eu compro comida, é gasto. Se eu coloco dinheiro para dar comida para o pobre, é gasto.
Se eu vou fazer o Bolsa Família, é gasto. Se eu coloco dinheiro na saúde, é gasto. Se eu coloco dinheiro em qualquer coisa, é gasto. Na educação, é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. A imprensa está toda com a esquerda. Outra coisa, judicialização intensa da política. Isto é, o judiciário está envolvido. Não é? O Congresso derrubar os vetos do presidente Lula sobre a regra que proíbe as saídas de presos em datas comemorativas, o petista prevê judicializar a pauta. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, integrantes do governo federal acreditam que o Supremo Tribunal Federal pode mudar parte da proposta. O governo espera que o tema seja levado à corte por meio de alguma associação e que seja usado o argumento de que o fim das saidinhas fere a Constituição. A justificativa do governo Lula para ser contra o fim da medida, que beneficia os presos, é de que a nova regra pode causar rebeliões em presídios de todo o país e que essa responsabilidade será dos estados. O veto de Lula foi derrubado na Câmara por 314 votos a favor. Queremos uma solução. Então nós vamos buscar o auxílio do judiciário nesse caso, mas... O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, afirmou nesta quinta-feira que o governo Lula não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada dos vetos presidenciais ao projeto do licenciamento ambiental. Relação, por exemplo, estreita entre o Estado e sindicatos. O governo da esquerda é ligado aos sindicatos. Tem muita gente que acha que tem que destruir o sindicato para melhorar as coisas. Não. Quanto mais forte for o sindicato, quanto mais forte, quanto mais lutador, quanto mais brigador for o sindicato, mais a democracia será fortalecida. É assim que tem que se pensar. Porque tirar do sindicato o direito de decidir em assembleia, sabe, a contribuição do sindicato, é um crime que foi cometido contra vocês. De classe artística e cultural como propaganda política. Os artistas todos são da esquerda, recebem lei Rouanet e tudo mais. Ampliação constante da regulação e controle. O próprio presidente Lula já disse que quer regular a imprensa, que quer regular as mídias. Ele já falou sobre isso, já falou em entrevistas. O presidente Lula garantiu que será aprovado o projeto de lei que regula as redes sociais. Nas palavras de Lula, a regulação vai entrar em vigor. Abre aspas. Doa a quem doer. Fecha aspas. Acompanhe. Olha, é um absurdo essas coisas. É por isso que eu acho, César, que nós precisamos regular as empresas. Porque você não pode brincar com a verdade. Não é uma censura. Não é censura. Quando você fala em regular, você fala em censura. É que o país tem que ter regra. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT, tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe, tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Projetos de lei, por exemplo, sobre projetos de lei da fake news, eles são doidos para calar a sociedade. A verdade é que chamar o governo iniciado em 2019 de fascista é, no mínimo, desconhecer o que é o fascismo, como eu disse anteriormente, sabe? A imprensa foi livre nessa época, até em que hostil ao governo, e o governo respondeu à altura. Estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo.
O presidente Bolsonaro fez um discurso conciliatório, destacando os 3 poderes da República e direito à liberdade de imprensa. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. No que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. O Congresso funcionou normalmente, não foi fechado. O STF atuou com autonomia, ninguém mandou fechar o STF, sabe? As eleições foram livres, não é? Não houve nenhum problema. Houve a alternância de poder, não é? Apesar de algumas dificuldades, mas houve. Nenhum partido único, isto é, existiam vários partidos, não houve censura. Então, um governo fascista não permitiria oposição ativa, nem imprensa livre, nem eleições, e nem crescimento ou vitória da oposição. Então, se você for analisar os dados sobre as eleições pelo TSE, tudo isso ocorreu. E você pode procurar também artigos jurídicos sobre isso. Agora, o que a Bíblia fala sobre o fascismo? Sim, que a Bíblia condena o fascismo e o autoritarismo. Ela é contra a idolatria do Estado e do poder. O fascismo coloca o Estado no lugar que pertence a Deus. Salmo 146, versículo 3 e 4 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta ao pó daquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Número 2, contra autoritarismo e dominação de homens. Todo regime que governa pelo medo se opõe diretamente ao ensino que Jesus trouxe. Ali em Mateus 20, versículo 25 a 26, diz: os governadores dos povos dominam, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser grande entre vós, deverá ser seu servo. Jesus também disse ali em Lucas capítulo 22, versículo 25 a 26, os reis dos gentios dominam sobre eles, mas vós não sereis assim. A Bíblia também é contra a supressão da liberdade da consciência humana. Olha o que a Bíblia fala. Ela defende a liberdade moral, espiritual e de consciência de qualquer pessoa. Está ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, não vos torneis outra vez sujeitos ao jugo da servidão. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A Bíblia, por exemplo, ela é contra a perseguição política e o silenciamento dos justos. Regimes autoritários sempre perseguem quem pensa diferente. Está ali em Provérbios 29, 12. Olha que texto maravilhoso. Se o governante dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos se tornam ímpios. Olha, em Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2, diz: ai dos que decretam leis injustas para negarem a justiça aos pobres. Número 5, a Bíblia é contra a manipulação da verdade e a manipulação da narrativa. O controle da narrativa é incompatível com o que Deus fala sobre verdade. João 8,32 foi inclusive tema: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz: os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor. E contra, obviamente, o penúltimo, uso da lei para oprimir. A lei deve proteger e não esmagar. Ali em Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 diz: há um tempo que um homem domina sobre o outro seu próprio juízo. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz: o Senhor exige que pratiqueis a justiça e que ames a misericórdia e andes humildemente. Número 7, a Bíblia é contra o poder absoluto e a centralização total do poder. O poder absoluto sempre corrompe. E a Bíblia deixa isso muito claro ali em Provérbios, capítulo 16, versículo 12. Abomináveis são para os reis os atos de impiedade, porque o trono se firma com justiça. Atos 5, 29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para a gente fechar esse assunto, esse tema, nós separamos Salmo capítulo 33, versículo 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, esses versículos e esses textos podem ser conferidos aqui na descrição desse vídeo. Você pode dar uma olhadinha e conferir todos os versículos. Então, a esquerda, ela não é fascista. Eu não estou chamando ela de fascista. Mas, ironicamente, ela é a que mais apresenta características semelhantes ao fascismo histórico do que governos conservadores e liberais. Os eleitores de Bolsonaro também idolatram. Eu acho isso errado. Eu acho errado idolatrar Bolsonaro. Eu acho errado colocar Bolsonaro
no púlpito de igreja para falar, qualquer político, não é só Bolsonaro, qualquer político de direita, qualquer um, eu acho errado um político subir ao púlpito, o local onde deve ser pregada a palavra de Deus, e falar sobre política. Eu acho errado. Idolatrar o político, chamar o presidente de mito, chamar qualquer uma pessoa da política de direita de mito ou idolatrar. Isso é errado, a Bíblia é contra idolatrar homens, não é? Homens são falhos. Se você gostou desse vídeo ou não gostou do vídeo, deixa ali a sua impressão. Sim, você pode dar um joinha, você pode dar um gostei ou não gostei. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, dá um like, você vai fortalecer muito o nosso canal e mande um abraço para aquele seu amigo esquerdista. Até o próximo, tchau, paz.